Glória a Deus. Eu não vou quebrar esse clima, eu vou seguir a linha do Espírito Santo e eu vou abrir aqui a Bíblia. Eu vou pedir para o pastor Miranda subir aqui. Está fluindo a questão ou o tema do verdadeiro cristão. Quem esteve aqui domingo pela manhã? Vocês deveriam querer comprar, adquirir as mensagens, levar para você e ouvir várias vezes. Ontem lá em Osasco foi fogo, trovão, relâmpago. E olha que eu tinha feito, né, um tratamento de dente e cheguei com a boca inchada e cheguei com a anestesia saindo e a dor vindo. Mas eu disse, eu vou pregar. Cheguei no púlpito e disse, gente, eu vou falar devagar, mas eu vou pregar. Expliquei, mas em dado momento o Senhor me dominou. Sabe por quê? Porque eu dou minha cara para bater. Eu quero me engastar mesmo. Eu quero me entregar mesmo. Não gosto de me poupar. Se um homem como Tancredo diz que teria a eternidade toda para descansar, imagine nós que cremos de fato em Jesus Cristo. E aí o Senhor me renovou e acabou, mudou tudo, né? Terminou, eu não fiquei reclamando que estava com dor, não estava com dor, fui jantar. O Senhor reage, irmão. Fala assim, reaja sempre, irmão. Eu vou à casa do Senhor com dor. Eu vou à casa e a dor vai embora. Vou cansado e o cansaço vai embora. Vou triste, muitas das vezes por alguma coisa, venha e ele vai te alegrar. Mas não fique em casa, não dá esse prazer a Satanás, não. Glória! Glória a Deus! Louvado, vocês podem sentar. Se vocês prestarem bem atenção, vamos conseguir ser objetivo, porque também não temos a intenção de terminar a reunião tão tarde, entendendo? Glória a Deus. Mas uma pergunta que está sendo lançada é, todo mundo já sabe definir o vocábulo cristão? Já sabe, né? Já sabe quantas vezes aparece o vocábulo cristão dentro da Bíblia? Cristão. 3 vezes. Já sabem quais são os livros da Bíblia que aparecem? Atos e o outro. Aliás, os dois vocábulos aparecem primeiro em Atos e depois aparecem em 1 Pedro 4,16, Atos, né, 11 e também Atos 26. São ocasiões que o vocábulo cristão, e cristão significa um seguidor de Cristo, cristão significa um partidário de Cristo, se cristão significa alguém completamente identificado com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Olha para cá. E, consequentemente, uma pessoa que pratica os ensinamentos de Cristo. Amém? Porque parte dos crentes não praticam mesmo, não. Correto? Se bobear, tem crente aí que está assim com mágoa de alguém, ressentimento de alguém. Não está praticando, porque ele manda você perdoar como ele te perdoa. Glória a Deus. Então eu quero que você guarde na tua mente. Nós ontem lá em Osasco chegamos a desfilar um pouquinho, falamos do aspecto da fraternidade, né? Eles se dirigiam um ao outro como irmãos. Irmão Saulo, irmão fulano. Isso mostrando a sua relação com o Pai. Consequentemente, uma valorização de se fazer parte de família de Deus. Correto? Família do céu. O grande apóstolo São Paulo, lá em Efésios capítulo 3, depois que ele fica maravilhado com a sublimidade das revelações, né, da nossa redenção, da nossa filiação, do nosso selo pelo Espírito Santo. Quem já leu Efésios 1 sabe disso, eu estou falando aqui, Efésios 2. Então, lá no capítulo 3, ele começa a introduz um tema, e em dado momento, por causa das grandes revelações, ele diz que agora dobrar o joelho perante o Pai. Dobrar o joelho dele perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Família no céu são os que já foram para a glória, né?
Pastor Alcenira, família no céu. Misaí, família no céu. Da Mata, no céu. Os apóstolos, profetas no céu. E família na terra, nossos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Então, olha para a tua irmã aí do teu lado. Mas vamos ser sinceros, parece que essas coisas se esquecem. Parece que essas coisas não se aprofundam. E ontem eu joguei isso um pouquinho lá na igreja de Osasco. Não vou jogar isso aqui, vou apenas citando, estou apenas en passant, como se diz em francês, né? En passant. Então, olha assim. E é maior barato, né? Essa família de Deus, quando a gente fala da família, é gente de todo tipo que ele chama. Ele chama o gordinho, pastor Evandro ali. Amém? Ele chama a branquinha, pastora Cristina. Ele chama o pretinho. Ele chama o moreninho, a moreninha. Porque lá foi dito, não é? Toda tribo, raça, língua, todos agora têm uma mesma cor, a cor do sangue de Jesus. Irmão, o cristão pigmeu, os baixinhos, os altos, que família numerosa! E quando eu falo em família numerosa, eu tenho que me lembrar da nossa missão quando começou lá na França, né? Um dos grandes momentos da França foi quando eu passei, logo em seguida a pastora Cristina passa, e lá nós temos lá aqueles... Cristina, os olhos da Jani são o quê? São bem azuis, né? Jani? Jean-Marie é castanho, né? Amém? Estão lá firme até hoje. Depois, um outro momento da nossa missão na Europa foi quando Serginho e a Débora hospedaram a nossa igreja lá em Breda. E depois, a partir de Breda, chegou em Maastricht. Amém? E chegamos na Europa. E hoje nós temos lá nosso irmão holandês, o Denis. Isso. Parte das pessoas de Deus hoje estão muito superficiais. Eu falo com autoridade, eu falo com convicção, eu falo com fundamento e com experiência. São querendo ou não, vocês estão olhando para esse jovem aqui? Porque eu tenho o espírito de Caleb, o espírito de Josué. É maior barato quando eu estou viajando. Aí é o seguinte, não tem complexo, né? Então, eu sou prioridade por lei. E eu quero usar essa lei. Por que eu vou entrar naquele filão lá, se dá ali prioridade por lei? Aí eu vou para lá. E é interessante que o pessoal começa a me olhar desconfiado. Já me pediram até documento. Olha, rapaz, ele é prioridade por lei e tal. Aí eu dou meu testemunho. Meu irmão, está pensando o quê? Prioridade por lei mesmo. É ali, é lá. Irmão, a coisa mais linda é você saber que quando você nasceu de novo, você não tem mais idade. Quando você nasceu de novo, não tem mais idade. Ai, meu Deus, estou velho, estou velha. Velho é o pecado. Eu fui regenerado. Quem habita em mim e você é o Espírito Santo. Olha a minha mãe ali com 80, né, mamãe? Ela não se vê com 81, está indo para os 90. Falta só 9. Dá tempo Jesus chegar e a senhora subir. Glória! Irmão, igreja é isso, é essa alegria. Olha como vocês estão bonitos. Pastor, dá uma olhadinha para o povo, olha só. Pode olhar para o povo, olha para o povo. Olha só, olha de ponta a ponta. A presença dele faz isso. O que vale na igreja é isso. Quando você vier, já vem orando da sua casa. Manifesta a tua presença, unge o pregador. Eu não sei quem vai pregar, se é um baixinho, se é um alto, se é um barrigudinho. Eu não sei quem vai pregar, se fala bem, se não fala bem. Não interessa. Interessa se tem a unção. Interessa se tem a unção. É isso que nós precisamos, igreja.
igreja a partir da Baixada para as nações, mas que está pegando fogo e que está se mantendo fiel à sã doutrina. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus vai voltar e eu não estou aqui porque eu vou ficar rico, eu não vou ficar, eu estou aqui porque eu vou ter só essas coisas materiais, não. Eu estou aqui porque aqui eu estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, e não importa se ele voltar agora eu vou para a glória, mas se ele não voltar agora e me chamar eu vou para a glória, e se eu for para a glória ressuscitarei no último dia, e quando ele vier eu venho, aleluia, quem não foi, vai, e quem foi, vem, e se encontra nos ares da presença da glória de Deus. Oh, então olha para Jesus, não olhe para os problemas. Certamente o diabo tem se levantado contra A, contra B. Essa é a especialidade dele. Ele se levanta, mas vai cair. E se você cair, Deus te levanta. O diabo se levanta para cair, mas se você fracassa, ele te levanta. Esse é o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Então, dentro da palavra, nós precisamos, voltando, ontem lá em Osasco, a gente deu uma palhinha nessa parte, onde mostramos que eles eram considerados como os do caminho. Quem já leu Atos? Os do caminho. Os do caminho. Qual o caminho? Jesus. E eles fazem progresso. E quando chegam em Antioquia, porque quando eles chegam em Antioquia, eles passaram por muita provação. Irmãos, é legal hoje, né, a gente está aqui, né, está aqui, Assembleia de Deus do Gramacho, a outra Assembleia, a outra Batista, a outra lá, e nós somos tantos milhões de evangélicos, né? É ou não é? Parece legal tudo isso, né? Mas o que nós temos que fazer e parar é que a história começa em Jerusalém. E como somos a igreja da última hora, temos que tomar cuidado para não nos perdermos e não sairmos do trilho que eles andaram. Vou repetir, o trilho que eles andaram. Igreja para eles não era um palco de artistas. Igreja para eles era um lugar para adorar. Irmão, igreja é lugar, templo para adorar a Deus. Eu tenho que me esforçar para vocês todos me ajudarem e acreditarem nisso. E quando comparecerem a cada culto, antes de vir, venha orando. Venha dizendo, como diz o salmista, alegro-me. Fala para o seu filho, para a sua filha, vamos nos alegrar, porque estamos indo adorar o Senhor. Então, eu cheguei a comentar, não sei se ontem ou na outra mensagem, que o Brasil, os nossos irmãos pioneiros sofreram muito. A gente precisava reler a história de como o protestantismo chega no Brasil, após o catolicismo romano, e como rolou sangue aqui nessa terra. A gente precisa se interessar. Quem sabe nesse projeto Ampliando a Cultura Bíblica do Carnaval, fosse essa uma das matérias, pastores e pastoras? Hein? Sabe dizer o nome do pastor que foi assassinado aqui? A gente precisa trazer isso à memória. Quem está entendendo? Depois, anos que passaram, quando chegou a Assembleia de Deus, como é que eles viviam? Um dia ouvi a voz, eu acho que de Daniel Berg cantando. Daniel Berg e Gunnar Wing são os dois grandes homens que Deus usou para trazer a Assembleia de Deus, né? Para fundar a Assembleia de Deus. Eles não vieram para trazer a Assembleia de Deus, eles vieram para trazer o Evangelho, só que esse Evangelho. Eles foram queimados com fogo na Rua Azusa Street, um avivamento que teve no início do século, onde milhares de pessoas começaram a falar em outras línguas, conforme Atos dos Apóstolos. Eu falo também. Foram para a igreja batista, Jesus começou a batizar, foram expulsos da igreja batista e aí
nasceu a Assembleia de Deus. Então a gente precisa preservar isso. Quem está entendendo? E esse espalhar não é um fenômeno de televisão, não foi um fenômeno de rádio, foi um fenômeno de crentes muito consagrados. E eu ia falando de Daniel Berg, alguém me mostrou uma vez, não sei se é uma gravação antiga, alguma coisa, e eu acho, pastora Miriam, presbítera Maria, vocês são mais antigas, né? Vocês devem lembrar. Pastora Alcendira, meu Deus do céu, pena que ela não está aqui, ela está na glória, já foi para a glória. Ele cantando com aquele sotaque dele, cantando assim: já achei uma flor gloriosa. Quando eu vi que era a voz de Daniel Berg, aquilo me fez tão bem. Uma humildade, uma simplicidade, sabe? Muito joelho no chão, muita oração. O que é que nós queremos hoje? Quer dizer, nós hoje recebemos tanta coisa, mas veio lá de trás. Então nós temos que ir além deles, mas para ir além deles eu preciso ler o livro de Atos dos Apóstolos 1000 vezes, para lá e para cá, falar: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu estou fazendo nas minhas orações pessoais, estou dizendo: Senhor, eu não quero nada do velho Adão, nada do velho Adão, nada do velho Adão, nada do velho Adão. Eu não quero nada do velho Adão, eu quero... É Cristo, gente, é Cristo, gente, é Cristo, gente. E olhar a igreja pelos olhos da Bíblia, não é pela TV, não é por isso, não é por aquilo. É olhar o que é que tinha naquela igreja. Tinha oração, tinha jejum, tinha pregação cristocêntrica. As pessoas estavam cheias de Jesus. Cristão está cheio de Jesus. Então, quando eles atravessam e chegam a Antioquia, pastor Miranda, de repente você teria que voltar a dar aula de Atos, nesse projeto, para o pessoal. A gente precisa ter aula, às vezes a mesma aula 1000 vezes. Como é que a igreja sai, como é que chega ali em Antioquia? Chega debaixo de cacetada. Estevão já é assassinado, mas o sangue, quanto mais era derramado, mais crescia. Porque a conversão deles não era como hoje, emocional. A conversão não era para se dar bem em alguma área da vida. A conversão era para escapar do juízo. Era para escapar do inferno. Era para escapar da ira de Deus. E só escapa da ira de Deus quem vem para a cruz de Cristo. E a pregação deles era que Jesus morreu e ressuscitou e vai voltar. Se você está na igreja por outra razão, alguém te enganou, ou você está enganado, mas nesse ministério nós pregamos a verdade. Nós estamos aqui para ir para o céu. Nós estamos aqui para um dia reinar com Cristo. Quantos crentes, quantas ovelhas poderiam estar matando a fé de pastores, porque parece que os pastores têm que pedir pelo amor de Deus para fazerem certas coisas. Deem a sua casa, quando deveria ser uma coisa muito espontânea. Deus deu Jesus, então a minha casa é uma embaixada. Gente, quanta batalha que os pastores passam, quando muita coisa deveria ser espontânea. E as coisas só não pioram porque temos cristãos na igreja. Há cristãos na igreja. Eu às vezes visito tanto a igreja central como igrejas filiais, eu vejo pessoas que se destacam. Eu até louvo a Deus e digo: meu Deus, que cada uma das nossas igrejas tem uma irmã como essa. Tem um irmão como esse. Mas, irmão, a coisa está feia. Eu estou falando para vocês, a coisa está feia. Então nós precisamos ter coragem de fazer um diagnóstico. Se olhar no espelho da Bíblia e falar: temos que melhorar. E melhorar para Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos expressar. Então, o que eu quero destacar aqui, eu estou correndo por causa da hora aqui, o Miranda ainda tem um sermão ali. Eu quero mostrar que o termo, o vocábulo cristão aparece. E eu digo que para nós é como se fosse uma promoção. Esse nome foi dado em caráter pejorativo. Mas eles não sabiam que estavam realmente nos promovendo.
É como se dissesse, ali está um Cristo, ali está mais um Cristo, ali está mais um Cristo, cristão, seguidor de Cristo. Sim, meu amigo, nós não seguimos Maomé, nós não seguimos Buda, nós não seguimos o Espiritismo, nós não seguimos o hinduísmo, nós não seguimos nenhum ismo, nós seguimos um homem, não seguimos nem o cristianismo como religião. Correto? Quando diz é religião, não, cristianismo é Cristo, e Cristo não é religião. Cristo é aquele que nos religa com Deus. Igreja do Gramacho, pelo amor de Deus, se renova. Cristão, aparecendo no contexto que aparece, significa que é alguém que entendeu que se Ele entregou a vida por nós, amém? Se Ele fez-se pobre para que fôssemos ricos, se Ele se fez carne para que também fôssemos absorvidos pela divindade e nos tornássemos também filhos de Deus, então não tem outra razão para viver senão para Ele e patrocinar a evangelização. Gente, que luta isso no meio do nosso povo. Que batalha. Pagamento de aluguéis. É um heroísmo muito grande dessa igreja e daqueles que são fiéis. Ah, nós estamos lá no norte. Ah, nós estamos lá no sul. Ah, nós estamos em tal lugar. E não paramos não. E vamos. Mas como isso pode ser melhor se todo mundo for como foram em Atos dos Apóstolos? E era um coração de todos. Quem está me entendendo? Eu terei tempo de falar em outros momentos, mas um ponto muito forte é que a nossa grande realização não será neste mundo. O verdadeiro cristão não espera grande realização neste mundo. Você está entendendo? Entenderam ou não? O mundo não vai melhorar não, meu irmão. Só piora. A nossa grande realização é pisar lá. A nossa grande realização é do outro lado. É chegar do outro lado. É chegar do outro lado. Enquanto você não tem essa visão concreta, você está arranhando. O grande apóstolo São Paulo, ele dizia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, né? Prefiro antes deixar o corpo. E eu me lembro que eu já estudei muito esse vocábulo, né? Que é deixar o corpo, deixar, sabe? E estar com Cristo. Esse anelo. E na terra, viver para Ele. Glória a Deus. Então olha para quem está ao outro lado e fala, meu amado irmão. Dentro de um alinhamento, fica muito claro que não esperamos ser reconhecidos na terra, nem aceitos. Nós somos só tolerados. Estado democrático de direito no Brasil, nós somos tolerados, mas não aceitos. Há uma ação de Deus, então as pessoas têm que tolerar a gente. Mas se pudesse derrubar isso aqui, tudo contra qualquer igreja. Você está entendendo? E por quê? Porque nós não somos do mundo. E não somos do mundo porque temos a nova vida. Mas um ponto muito importante a destacar é que precisamos dizer que para o cristão é sempre uma honra sofrer pelo Senhor. É sempre uma honra até pagar com a própria vida. Quem está entendendo? Pastor Miranda, o que você traz dentro dessa bola aqui que eu joguei agora? Até pagar com a própria vida. Senhor reverendo, e louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, e pagar com a própria vida é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus, da sua segunda vinda. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele vai dar uma lista de sinais que antecederão a sua vinda, um deles é a perseguição. E você percebe que a perseguição ela é tão ferrenha que ser chamado de cristão era você estar com um alvo nas costas. E essa perseguição que você
todo o evangelho de Mateus, do qual o Senhor Jesus escreve esse sermão, foi escrito em meio a perseguições. A igreja primitiva sofreu muitas perseguições. Os séculos vão passando, a perseguição vai aumentando, e hoje nós chegamos num século de muitas perseguições, onde tem morte de missionários. E essa perseguição é tão forte que você vê o grau da perseguição, né, reverendo? Por exemplo, aquela pessoa que é contra a sua consagração, contra você estar na igreja, contra você estar com Jesus, contra você ser dizimista, contra você ser... Não, pastor, e tem gente que se incomoda e começa a achar, mas você não se diverte, não? Você... A vida não é só isso, não. Vem sutil. Você está entendendo ou não? Há uma sutileza na coisa. Mas eu diria para você, nenhuma diversão dá o gozo que você tem no Espírito Santo e na presença de Deus. Nenhuma, nada. E eu não estou querendo aqui dizer que a pessoa não possa tomar um tempo de lazer. Vocês estão entendendo ou não? Mas cuidado quando isso vem de maneira sorrateira. Porque Davi dizia que preferia passar um dia nos átrios do Senhor do que um dia em qualquer outro lugar. Amém, amém? E quando você está apaixonado por Jesus, meu irmão, olha, eu vou falar para vocês, não vimos ainda um grande avivamento que está para vir. Porque quando ele vem, nada mais te interessa. Nada mais te interessa. Amém? Sem querer, eu me lembrei até de uma frase de uma música do Roberto Carlos, quando ele canta relacionado ao amor, né? Ele diz, sou feliz, nada mais me interessa, não vou ser triste. O que eu quero colocar, pega isso aqui para Jesus, né? Muito do que eles cantam, na verdade, deveria ser para Jesus, porque só Jesus dá essa felicidade. Mas eu quis colocar porque a frase é muito, né, é muito pertinente no contexto do reino de Deus. Você fica apaixonado por Jesus. Glória a Deus. E você vai amar quem lhe persegue. Ó, tem alguém que você acha que é um incômodo? Comece a amar essa pessoa. Comece a amar essa pessoa. Você vai se parecer com Cristo. Está fluindo, mas Miranda... Dá aí aqueles negócios aí pode Sim, dar. senhor, isso, senhor. E para você ter uma ideia, quando o Senhor Jesus disse que esses sinais antecederiam a sua vinda, e você faz um acompanhamento por século de perseguição, você vê que isso só vem aumentando. No ano 303, um dos imperadores romanos perseguiram tantos cristãos que eles fizeram, sabe o que ele fez? Tirou os empregos públicos, tirou pessoas que estavam no exército, e isso é um outro grau de perseguição hoje. Às vezes você vai se relacionar com alguém público, se aquela pessoa lá do outro lado não for cristã, e ela descobrir que você é, muitas delas vai te perseguir porque você é cristão. Há hoje mais de 215, 213 milhões de pessoas perseguidas no mundo. Há mais de 133 países que são contra o cristão. E quando fala contra o cristão, isso mostra, irmãos, que é uma perseguição ferrenha que leva à morte também. Quando a gente fala de graus de perseguição, fala de pessoas que morrem por causa do Evangelho. Existe essa perseguição que você vê desde o âmbito familiar, tanto que os evangelistas, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quando traz esse sinal, Mateus aborda de ser perseguido por todas as nações. Lucas fala que o cristão seria odiado por todas essas gentes, o ódio seria institucionalizado. Então, ser cristão é ser odiado pelas pessoas. E quando você lê Marcos, Marcos já fala que da família, perseguição do pai, o pai perseguirá seu filho, o filho perseguirá o seu pai, sua mãe, quer dizer, isso. Por exemplo, rapidamente, quando alguém é maior de idade, né, a gente ainda coloca maior de idade, né, e diz assim, na minha igreja tem uma missão, o exército de Deus. Eu queria que nós louvássemos pelo exército de Deus, quer ver? Muitas das vezes o Satanás, esse bicho ruim, ele quer distrair as pessoas, né? Como muitas das vezes, o que a gente chama de uma beirada da mesa. Olha, alguém esteve no exército de Deus, mas olha, não está bem. Quando você vê essa ladainha, eu vou te mostrar aqui quantos têm estado no exército de Deus e foram promovidos. Fica de pé quem esteve no exército de Deus e foi promovido. Vocês todos aqui, todo mundo. Você não foi... Olha para lá. E olha quem está no exército de Deus ainda e está aspirando ao episcopado. Fica de pé. Eu não mandei sentar, não. Fica de pé. Espera comando, gente. Vamos lá.
Eu estou enérgico, hein? O Espírito Santo faz isso comigo, tá? Dá uma olhadinha, não quer para o povo ver. Ô Jobson, pede para o pessoal te ver, fica de pé. Ele teve na missão, é um evangelista. Então, que capeta é esse que as pessoas ficam ali? Não, é o exército de Deus, sabe como é que a pessoa está? Sem contar os que estão espalhados por aí. É uma das coisas que o crente da nossa igreja, o que eu puder, vocês pastores, pastoras, ajuda o povo a perceber na Bíblia que o exército de Deus é a nossa força avançada. Quer dizer, por exemplo, pergunta assim, pastora Ana, você estava aonde esses dias fazendo o quê? Estava onde? Evangelizando, fala mulher. Cléia, você estava onde? Hein? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Ô, Juliana, você estava fazendo o quê? Daiane, você estava fazendo o quê? Quer dizer, a igreja estava evangelizando quando elas estavam lá evangelizando. Você estava onde esses dias, pastor? Fazendo o quê? Então a igreja estava lá. Igreja, vamos valorizar isso. Vamos valorizar isso, parar de olhar para a beirada de mesa. Tem gente que tem um espírito de ver defeito nos outros que eu nunca vi. Te enxerga, meu irmão. Jesus falou, você está querendo ver o argueiro quando você tem uma trave. Amém? Quando você tem uma trave, você tem uma coisa ruim dentro de você. Amém? Dá uma olhadinha para esses homens e mulheres com carinho, gente, com respeito. Pode dar. Fala assim, meu Deus, pessoas se dedicam. Quer dizer, enquanto vocês estão exercendo o cristianismo de vocês em outras áreas, André, por exemplo, vai dar aula. Não é isso? O outro vai... Ô, Misael, você vai para onde? Trabalha em quê? Hein? Tá. E o outro trabalha onde? O Jorge, você trabalha em quê? Então, aí tem o pessoal de tempo integral, porque vocês têm que trabalhar, tá certo. E também pregam por lá. Mas temos uma linha de frente nesse ministério. Deixa eu falar para você, quem aqui despreza o exército de Deus, vou falar com força, você zomba do Espírito Santo. Porque foi ele que deu aqui o exército de Deus. Foi ele que deu a visão do exército de Deus, gente. Aí eu vejo chegar aqui os irmãos gaúchos, né? Oh, aleluia, glória a Deus! Meu irmão. Aí foi para lá a pastora Cristina, foi para lá o Batista, né? Foram para lá alguns missionários. Ralar. A gente precisa valorizar isso, gente. Eu percebo que não se valoriza bem isso. Né? Então, missionário, correto? Pastor integral. Quer dizer, enquanto outros estão fazendo trabalho parcial, mas outros, a gente precisa falar, Deus isso é a nossa igreja, é Deus que deu. Então, se Deus deu alguma coisa, eu tenho que tratar bem, eu tenho que ver bem, eu tenho que respeitar bem. E pastor não tem que andar de cabeça baixa aqui não, levanta a sua cabeça. Não tem que se intimidar com um cara que não interessa. Quem te chamou foi Deus, acabou, meu irmão. Oi? Não entendi. Por exemplo, a pastora Cristina, domingo de manhã, estava em Ribeirão Preto, iniciando a nova fase da igreja de Ribeirão Preto, que são reuniões no hotel, acompanhada da Valesquinha. E a igreja de Ribeirão está viva. A igreja de Ribeirão está viva. Meu amado, com amor a você, mas se você não curte missão, está na igreja errada. Deixa agora eu não seria membro de uma igreja que eu não curtisse o que diz a Bíblia. Eu não seria membro, eu vou para outra igreja mesmo. Mas eu vou para não ser plateia, eu vou para estar do lado, eu vou para estar do lado do pastor, eu vou para estar do lado dessa turma. Eu sirvo com o quê? É com a casa, é com oferta. E eu louvo a Deus que tem essas pessoas aqui. Graças a Deus, se não tivesse, correto? Mas a gente precisa, nessa última hora, não estar com ianhanhã nem com milindre, não. Ou eu sou cristão, ou acabou. Não basta ser só crente. Tem que ser cristão, crente. Nós precisamos assumir isso. Oferece essa casa. Aí, porque minha casa está assim. Tá.
Se perguntar a você, queridinho, se Jesus aparece lá na tua casa, tu vai dar uma portada na cara dele ou ele entra, independentemente da casa? Qual a tua resposta? Qual a tua resposta? Ele vai entrar. Você vai dizer, Jesus, o que eu tenho é isso. Mas não vai ficar do lado da chuva, não. Você vai entrar. Então, alguns são hipócritas. Certamente, vocês têm dado muita portada na cara de Jesus, quando do púlpito, Deus usa o pregador. O que a Bíblia diz é que o pastor é o anjo da igreja, gente. É anjo para aquilo que isso eu estou querendo, então ele é anjo. Não, isso aqui me incomoda, então ele é demônio. Eu já ouvi dizer, de quando uma certa ocasião eu estava falando sobre a questão do discípulo e a política, alguém disse, agora não é mais o homem de Deus. E a gente dá aula. Olha que língua ferina. E a gente explica o discípulo e a política. A fossa e filtro foi colocada aí, gente. Uma série de coisas feitas porque Deus usou instrumentos na área política. Na Bíblia, Deus sempre usou. Agora não querem a Bíblia. Querem o quê? Um cristão, ele se submete à palavra de Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Pastor Miranda, aproveitar que eu estou aqui embaixo, cadê você? Continua lá, vai lá. Vou sentar um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. E aí, meus amados, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 17, diz que seremos odiados por causa do meu nome. Ele diz, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, falar de perseguição é qualquer hostilidade experimentada pelo resultado de você, então, ser um partidário de Cristo. E quando a gente fala de hostilidades experimentadas, você pode colocar aí o seguinte, palavras hostis a você pode colocar qualquer tipo de afronta à sua fé, à sua consagração, isso tudo trata a perseguição. Agora, tem dados importantes e assustadores para isso. Quando a gente fala hoje da perseguição, hoje, como eu falei com você, há mais de 215 milhões de pessoas perseguidas no mundo. 133 países no mundo odeiam os cristãos. E não pode estar nesses países. Mas o evangelho tem entrado, por isso que muitos cristãos têm morrido. Então, quando fala de sinais da perseguição, você não pode isentar de maneira nenhuma a perseguição. E hoje essa perseguição generalizada, que vai em todos os âmbitos que você imagina. Quando Mateus fala perseguido de todas as gentes, de todas as nações, de todos os povos, para você ter uma ideia, um historiador do 1º século, ele disse o seguinte, que ser cristão é um sinônimo de ser perseguido. É um sinônimo de ser perseguido. E ele diz mais, ele diz o seguinte, que ser perseguido é quando você aceitasse Jesus, você teria que saber que eu me converti, mas eu vou morrer, por causa do nome dele, por causa do testemunho que eu vou pregar. Eu sou um partidário, eu sou um seguidor, então isso fará com que nós sejamos perseguidos. Agora, isso é a palavra que está dizendo. Outra coisa importante, só estatística mais atuais sobre perseguição, 50 mil cristãos da Índia experimentaram ter suas casas derrubadas, foram expulsos, foram completamente expulsos. Quando você fala da Índia, da Nigéria, de grupos radicais, por exemplo, o Boko Haram tem queimado famílias inteiras. Por quê? Porque são cristãs. E tem uma coisa interessante na Nigéria acontecendo, que tem muito a ver com a palavra, que lá tem parentes entregando para esses grupos terroristas, entregando seus familiares. Por quê? Porque são cristãos. Então, nós temos que sempre olhar em volta do mundo, mas em volta do Brasil, em volta qualquer tipo de hostilidade realizada a você, como um grau de perseguição, e isso é um sinal que antecede a volta do Senhor Jesus. Daí quando Mateus, Marcos e Lucas traz essa lista de sermões, e dentre os sinais, nós temos a perseguição. Então, assim como estamos olhando agora catástrofes naturais,
tragédias, como você vê sinais no tempo, sinais religiosos, tantos que se dizem ser o Cristo, nós também temos esse grau da perseguição, e isso tem aumentado muito, muito mesmo agora no século 21, e nós temos que encarar isso como um sinal da vinda do Senhor Jesus. Amém, reverendo? Sim, senhor. Nós vamos estar no fluir do Espírito Santo que a gente reverencia, fluindo, porque nós vamos estar dando continuidade, como Deus queira, e tem algo que a pastora Elaine vai ler, não hoje por causa da hora, não hoje por causa do horário, mas eu queria que você olhasse para quem está ao teu lado e diga, olha, um dos contextos que aparece a palavra cristão é quando Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa. Atos 26, 28. Em dado momento, o grande apóstolo São Paulo fala, tu conheces os profetas, bem sei que tu conheces. E Agripa, ele diz o seguinte, Paulo, por pouco você me persuade a ser um cristão. E ele disse, não somente tu, ó rei, mas todos, que todos sejam como eu sou, exceto essas cadeias, porque ele estava preso. E aí o rei teve aquela oportunidade de responder o sim ou não, ele balançou. Herodes, o Agripa. E da parte dali, Paulo ele queria até soltar Paulo naquele momento, mas havia uma lei romana que Paulo apelou, mas acima da lei romana estava o desígnio de Deus levá-lo a Roma. E lá em Roma, por 2 anos, ele esteve preso, pregando em uma casa que ele alugou. Foi solto temporariamente, mas depois tornou a ser preso, e houve toda aquela perseguição na época do imperador Nero, o incêndio de Roma, colocaram a culpa nos cristãos e tinham que prender e matar o líder. E quem foi? Paulo. Lá também, Pedro. Às vezes parece que a igreja de hoje ficou tão lerda, né? Que perde assim, a visão do que é realmente ser igreja e para quê, e a vida para quê. Vocês entenderam? Glória a Deus. Então, olha só, eu não posso estar contente, né? Nós temos um número de pastores, um número de missionários, mas podemos ir mais longe. Nós podemos ir muito mais longe. Que bom se os nossos líderes do projeto Jesus em Minha Casa, se os seus corações se aquecerem para Deus, né? E orar no projeto, para que Deus levante pregadores, levante pregadoras, porque cada lugar que a gente vai, que é abençoado, ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus dando a sua vida. Amém? Mas a base da igreja, ela tem que continuar sendo forte. A estrutura de base. E a gente entender que o programa de Deus é esse, gente. O programa de Deus é a gente fazer mutirão missionário. Né? Nós estamos com vontade de pegar aqui uma seleção de adolescentes. Tem uma turminha aí que a gente está enxergando que Deus quer fazer algo da vida deles. Entende? E dizer, vocês vão no final de semana para tal lugar, entendeu, pastor Alex? Vamos para tal lugar, assim, assim, vamos fazer isso. A rejeição num canto, pregamos muito, vamos para outro. Amém? Nós estamos orando a Deus nessa medida. Ah, tem muita igreja aqui? Tem. Não quer dizer que todo mundo conhece Jesus, porque tem muita igreja. Eu entrevisto as pessoas e às vezes não conhece Jesus. Mas eu digo, um sistema de rejeição, a gente ora a Deus, Senhor, continua. Ele continua, a gente não para. Mas se ele falar, vai para outro lado, a gente vai para outro lado. Vamos levar a igreja para tudo que é lado aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, amém, gente? Mas assim, é o sentimento de que a igreja tem que ser inflamada na missão. Correto? E se orgulhar da sua igreja e falar, minha igreja tem. E outra coisa, a partir de Caxias. A partir do Gramacho. Glória a Deus. E as pessoas são abençoadas na nossa igreja. Glória a Deus. É uma igreja que a sã doutrina protege de modismos. É muito interessante isso. Então a gente tem que investir na formação,
Quando eu falo investir na formação, por exemplo, nós estamos querendo agora enviar o pastor Celso. Já mandamos pastor Enoque, já mandamos pastora Cristina, já mandamos pastora Daniela, já mandamos a missionária Débora, né? Fazer intercâmbio. As grandes empresas, elas investem nos seus quadros. E olha que visão que nós temos. Então, nós entendemos que o grande ministério não é medido por quantidade de pessoas, mas pela qualidade da visão. Não é, guardem isso, não se iludam, não é muita gente. Aliás, grandes coisas temos feito nessa igreja e não é com todo mundo. Nós não compramos cinema com todo mundo. Nós não compramos o galpão lá em Caxias com todo mundo, nem fizemos essa reforma com todo mundo. Vocês estão entendendo ou não? Mas isso pode realmente aumentar e a gente entender uma igreja com propósito. Não, a gente não se dispersa nessas coisinhas, não, porque nós temos um propósito. A missão, evangelização. Glória a Deus. Irmãos, tome cuidado para vocês não reagirem como mortos. Mortos não reagem. Você vai falar mal de um morto, tanto faz. Vai elogiar um morto, tanto faz. Vai segurar na mão do morto, tanto faz. Vai dar um beijo no morto, vai abraçar o morto. Então, alguns crentes hoje são assim, é como se eles não reagissem. É como no tempo dos profetas, Jeremias pregava e eles baneavam a cabeça. É como no tempo, nós vivemos isso hoje. E eu sinto isso na igreja. Eu sinto que tem os crentes Daniel na igreja, eu sinto que tem os Ezequiel, eu sinto que tem as Saras, tem, graças a Deus. Mas tem muita gente entre nós como morto. Ouve e não reage. São pessoas que estão correndo perigo. Porque o juízo vem, dizia Deus, no tempo do profeta Jeremias. Deus cumpriu o seu propósito com quem reagia, Daniel e aquela turma, mas os demais ele varre mesmo. Cuidado para não ser um pastor morto, pastora morta, missionário morto, um diácono morto. Cuidado. Amém? Vamos reagir.